Colecionar é retirar de uma certa realidade coisas, objetos. Você descontextualiza esses objetos, retirando esses objetos do seu meio e reúne esses objetos que começam a se relacionar entre si. Esse conjunto que é montado, ele vai adquirir um novo significado, que é o colecionador que dá. A exposição Design Cotidiano na coleção Azevedo Moura traz 930 objetos que nos contam da memória da imigração alemã e italiana no sul do Brasil. São objetos coletados ao longo das últimas 5, 6 décadas pelo casal de arquitetos Calito de Azevedo Moura e Tina de Azevedo Moura. Então nós temos aqui portas, cavalinhos, móveis, ferramentas de trabalho, muitas fotos de época. E com isso a gente vai contar um pouco dessa história através do design dos objetos que os imigrantes fizeram, com o pé nas lembranças do passado, nas técnicas aprendidas em suas terras de origem e as condições que eles encontraram aqui no Brasil. O que nos chamou sempre a atenção é o objeto em si, né? E é o aspecto estético formal. Eu, como designer arquiteta, o Carlos é arquiteto, então a gente converge muito o olhar. Essa coleção não tem, digamos assim, um objeto que se sobressaia com valor extraordinário, não, é um conjunto muito valioso e a gente sempre quis realmente fazer uma coleção do dia a dia. Objetos que conviveram com essas pessoas, então por isso que eu digo que são objetos que contam histórias. Trazer a coleção Azevedo Moura para o Museu do Ipiranga é trazer novos agentes sociais ligados ao nosso passado, mas é muito importante também trazer novos agentes no presente e para isso as estratégias de acessibilidade garantem que todos os públicos possam repartir conosco a responsabilidade de repensar a história do Brasil. Foram meses preparando essa exposição e a gente se deparou com a equipe que eu acho que está mais à frente hoje no Brasil na questão da acessibilidade. Foi muito rico participar disso e a gente se colocar no lugar de quem está vindo aqui. Se a gente está dialogando com diferentes públicos, há diversidade. E na diversidade existem também pessoas com deficiência. A acessibilidade, ela não é algo acessório. Nessa exposição, as coisas foram sendo construídas paralelamente para que no momento da abertura, as pessoas com diferentes perfis pudessem fruir dessa exposição, aprender com ela ao mesmo tempo. Então eu acho que esse tem sido um esforço do museu. A gente considera uma exposição pronta quando ela é pronta para todo mundo. Tem uma frase do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa que eu gosto muito e que até eu cito no catálogo, que é: o que eu lembro, eu tenho. E essa aqui é uma lembrança, é uma memória social, uma memória coletiva que a gente constrói aos pedaços dela e vai juntando isso, cada um de nós de um jeito, na nossa memória comum e nos formando enquanto coletividade. O Brasil é composto por tantas sucessivas ondas migratórias ainda hoje. E como que nós estamos tratando esses imigrantes e esses refugiados que estão chegando? O nosso país tem uma reflexão sobre o seu passado muito seletiva, dando pouca visibilidade para populações indígenas, para populações negras, mas também para populações imigrantes. Portanto, essa é uma ocasião de nós, no Museu de História, pensarmos mais uma vez em como dar voz, visibilidade e trazer novos temas para os nossos públicos para pensar e reconhecer um Brasil mais plural. Essa exposição ela dá conta de uma coleção que tem uma infinidade de objetos, né? Então ela faz a gente pensar como se tudo isso fosse muito abundante nos lugares de onde elas vieram. Quando na verdade foram décadas indo atrás de cada um desses objetos para identificar aquilo que era do seu interesse. Então tinha um critério, que é um critério que prioriza as características estéticas. Essa característica estética escolhida faz a gente pensar que todos os objetos produzidos nessas comunidades italianas ou alemãs eram intrinsecamente belos, intrinsecamente bem feitos, né? Que todas essas pessoas tinham uma inventividade incrível, quando na verdade isso é um processo de uma seleção muito minuciosa ao longo de muito tempo.
Quando a gente pensa nesse critério estético, a gente deixa de lançar luz para as relações sociais. E é importante a gente notar, nessa exposição como um todo, o quanto a gente consegue identificar as relações sociais com outras populações imigrantes, com brasileiros que estão aqui há muito tempo, com populações negras, com populações indígenas, e que estão presentes também nesse modo de fazer, nesse modo de viver. É uma exposição que ajuda a gente a olhar de uns para outros, percebendo os nossos pontos em comum, né, as nossas convergências enquanto sociedade. Num contexto que a gente busca tanto as nossas diferenças, acho que pensar em imigração a partir de um outro ponto de vista ajuda a gente a entender um mundo composto por muitas referências, por muitas estéticas e que, em diálogo, constrói coisas realmente bonitas.